pessoal, o tema da aula de hoje é uma revisão de importação de arquivos CSV e também vamos fazer um outro exemplo da função procv. Bom, eu deixei como anexo para vocês realizarem o download desse arquivo CEPS, está ali no Moodle como anexo 3. Então você vai fazer o download desse arquivo e salvar, por exemplo, em alguma pasta na sua área de trabalho. Esse arquivo, pessoal, eu achei na internet e na verdade é a base de CEPs do Brasil todo, tá? É um arquivo bem grande. Eu estou abrindo ele aqui no meu editor de texto. É esse arquivo aqui. Tá legal? Então ele tem, deixa eu ver quantas linhas. 732 mil linhas, tá? Então a gente tem aqui basicamente todos os CEPs do país. A gente vai importar esse arquivo texto para o Excel. Então o que eu tenho que observar? Primeiro, eu tenho a linha que indica o nome das colunas, linha de cabeçalho? Não, não tenho. Nesse caso, a primeira linha já é um CEP. Tá? Outra coisa que você tem que observar é o separador de colunas. Nesse caso aqui, eu aperto a seta direita, ó, ele pula, tá? Várias casinhas. Significa que esse caractere aqui ele é uma tecla Tab, tá? Então, esse CSV ele tem o CEP, a cidade e o estado, o bairro e o logradouro, separados por Tab, tá? Então, a gente vai abrir esse arquivo no Excel. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Excel. A gente vai revisar, na verdade, a primeira aula, né, de importação de arquivos CSV. Então, aqui está o meu Excel. Vou pegar uma planilha em branco. E agora eu vou lá em dados, de TXT para CSV, aqui em cima. Vou procurar onde eu salvei o meu arquivinho de CEP, no caso que está aqui em área de trabalho, curso informática, aí você vai escolher a sua pasta, né? Está aqui o meu arquivo CEPS. Se ele não aparecer, você pode escolher aqui todos os arquivos, tá? No meu caso ele é um TXT mesmo, então está aqui. O Excel vai ler aquele arquivo e a gente vai ter que fazer algumas modificações, tá? Tá vendo que ele não reconheceu aqui os acentos? É que esse arquivo ele foi gravado no formato UTF-8. Você vai clicar aqui em cima e vai procurar o UTF-8. Acho que está mais para baixo, tá? Vai descendo, opa, vai descendo. Vamos procurar o UTF-8 aqui nessa lista. Tá aqui, ó, quase no final, tá? Então você vai escolher o Unicode, o UTF-8, que é o mapa de caracteres, para ele reconhecer os acentos. Tá vendo aqui que agora ele reconheceu os acentos, né? Tem alguma coisa errada nas colunas aqui, né? Ele está quebrando São Paulo SP, ó. Na verdade, ele não está como largura fixa, tá? Eu tenho que escolher o tab aqui, então é só você escolher aqui tabulação. Por isso que antes você tem que olhar como é que está o seu arquivo texto, ou o seu CSV, né? Ó, agora que bonitinho, ó. Ele colocou o CEP, cidade e estado, o bairro e o logradouro aqui. Só clicar em carregar aqui embaixo. Esperar um pouquinho, porque esse arquivo ele é bastante extenso, né? 732 mil linhas. Então ele vai fazer a importação para a planilha. E o que a gente vai fazer é colocar os rótulos ou nomes das colunas, tá? Vamos aguardar um pouquinho, está importando ainda. Então aqui eu vou colocar CEP. Vou colocar aqui cidade barra unidade federativa, bairro e logradouro. Muito bem, aí eu tenho que salvar como formato planilha, tá? Você vai aqui em cima, ó, arquivo, salvar como, procurar, vamos escolher uma pasta. Estou salvando tudo aqui dentro do curso informática e vou escolher aqui formato Excel. Vou dar um nome aqui de CEP, pode ser?
Legal, então a gente na verdade praticou um exemplo de importação de um arquivo CSV, que na verdade é um arquivo texto, né? Um arquivo TXT. E agora eu tenho uma planilha Excel com todos os CEPs do Brasil. Legal? E agora qual a aplicação prática disso, né? Vamos fechar o Excel aqui, vou dar um salvar. A aplicação prática é que eu posso fazer uma fórmula PROC-V que puxando o CEP, por exemplo, de um cliente, a gente consegue trazer o endereço dele, né? Olha que bacana. Então vamos pegar nosso arquivo livraria. Eu vou criar uma nova aba aqui. Chamada, vou renomear aqui para clientes. Botão direito, renomear clientes. Então vou colocar aqui o código do cliente, o nome, o CEP. Aí eu quero fazer uma fórmula que ele vai me trazer o estado, cidade, estado, né? Cidade, estado. O que mais que a gente tem lá na nossa planilha? O bairro e o endereço, o logrador. Claro que não vai ter o número da casa da pessoa, né? Então você vai colocar aqui o número e complementa. Mas o nome da rua, avenida, a gente vai ter. Então vamos supor que eu vou ter criar uma tabela de clientes aqui. Vou colocar o meu caso, é o Fabrício. E agora, pessoal, eu vou digitar o CEP da minha casa. 88, 111, 15 e 20. Qual que é a ideia, então? A ideia é fazer com que eu pesquise na minha planilha de CEPs, tá? Agora a gente vai fazer uma pesquisa em um outro arquivo. Eu vou abrir o arquivo de CEPs aqui, no caso a planilha agora, tá? cep.xlsx. Então eu vou estar com duas planilhas abertas, a livraria e a planilha de CEPs, tá? Tá aqui a minha planilha. Então eu tenho as duas janelas aqui, tá? Olha que legal. O que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em f de x para pegar uma função. Então eu quero pegar esse CEP, fazer a busca por ele na minha planilha de CEPs e retornar, por exemplo, a cidade. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui o PROC-V, valor procurado é o CEP, matriz tabela. Na outra aula a gente colocou uma faixa de células dentro do próprio arquivo, mas eu posso especificar um outro arquivo, tá? Então eu vou clicar aqui nessa setinha e vou lá na planilha de CEP e vou selecionar as 4 colunas aqui. Vou clicar nesse quadradinho aqui de volta, ó, ele selecionou do A até o AD, né? Então, repara que aqui ele coloca o nome do arquivo na fórmula, tá? Então, quando ele coloca colchetes aqui, significa que esse planilha 2 é um outro arquivo, tá? Ele está buscando do arquivo CEP.xls. Obviamente que você não pode apagar esse arquivo, renomear, mudar ele de lugar, senão você tem que refazer a fórmula, tá? Bom, qual é o próximo parâmetro da PROC-V? Qual é a coluna que eu quero trazer? Eu quero trazer a coluna 2, que é a cidade-estado. E aqui eu quero que ele encontre a correspondência exata. Então eu vou colocar aqui falso. Repare que aqui ele já está trazendo São José, tá vendo? Ó, cidade-estado. Legal, né, pessoal? Olha que bacana. Eu digito um CEP e ele está me trazendo a cidade e o estado desse CEP, fazendo a busca em outra planilha. O que a gente pode fazer também é fixar aqui no caso, porque eu vou copiar essa fórmula, né, para trazer o bairro e trazer o endereço. O que eu tenho que fazer aqui então? Vamos pensar. Eu tenho que fixar a coluna C, mas não a linha, porque eu vou copiar essa fórmula para outros clientes, né? Então eu vou fixar a coluna só colocando o dólar antes da coluna C aqui. Não vou fixar a linha, porque quando eu copiar a fórmula para baixo, eu quero que ele pegue da linha 3, não da linha 2. Não vou fixar a linha 2, tá? Aqui já está fixo, né?
a planilha CEP. Então agora, se eu copiar essa fórmula aqui para o bairro e endereço, a única coisa que eu vou mudar aqui, ao invés de trazer a coluna 2, eu quero a coluna 3, que é o bairro, e a coluna 4, que é justamente o logradouro. Olha que legal. E agora, pessoal, a gente pode já... vamos fazer o seguinte. Vocês pesquisaram na última aula o desafio lá do n/d. Vamos fazer o se-erro, né? Foi uma função que vocês encontraram ali, bem interessante, para resolver esse problema. Então, ele vai trazer o valor que eu quero e se der erro, não traz nada, tá? Então, significa que se o CEP estiver em branco, os outros dois dá n/d. E aqui ele não aparece mais o n/d. Então, é justamente por isso que a gente coloca o se-erro, né, na fórmula. Então, a gente vai copiar novamente a fórmula, porque agora veio com o se-erro, e eu só vou mudar novamente aqui para a coluna 3 e para a coluna 4. Então, pessoal, a gente tem praticamente aqui um sistema de busca de CEP, né, do Brasil todo. Então, vou colocar um outro cliente aqui, a Maria da Silva. Cara, vou pegar um CEP aleatório da internet aqui. Endereço Casas Bahia. Vou pegar Joinville. Vou fazer um exemplo aqui. Será que tem o CEP aqui? CEP, ó. Pega esse CEP aqui, ó. 095 15 20 10. Será que vai funcionar? 095 15 20 10. Não copiei a fórmula, né? Copiei. Faltou o 0 aqui, né? No caso aqui ele não está considerando 0, né? Vamos pegar um outro CEP. Agora ele funcionou bonitinho. Será que aquele CEP está realmente na planilha? Vamos fazer uma busca aqui. Eu aperto o Ctrl L de localizar. 95. Como que era o CEP mesmo? 95 15 20 010. 095 15 20 010. Ele não está achando aqui esse CEP, tá? Bom, de repente o arquivo que eu baixei não tem esse CEP, não tem todos os CEPs do Brasil, né? Ou estou fazendo alguma coisa errada. Vamos pegar um outro CEP então qualquer aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vou pegar esse aqui, Miramar, Rua dos Poetas. Vamos colar lá na nossa planilha. Então o cliente Fábio Guedes é desse CEP. Eu vou digitar ali 2. Vou pegar aqui Ctrl C, Ctrl V. Que ele já funcionou bonitinho, tá? Depois eu vou pesquisar com calma se aquele CEP da Casas Bahia, eu dei azar aqui, né? Peguei um CEP que não está na minha planilha, tá? Então, pessoal, olha que bacana, qual que é a ideia? Você já tem praticamente um sistema de clientes aqui, onde você digita o CEP, ele traz pelo menos a rua onde o cliente mora, né? Você vai colocar o complemento aqui. E assim você vai estar usando o recurso do Excel de fazer buscas novamente com a função PROC-V. Tá legal, pessoal? Eu peço então que vocês complementem essa planilha, façam um lançamento de uns 10 clientes e coloquem no Moodle na atividade que eu vou
tá disponibilizando para vocês. Tá legal, pessoal? Obrigado e até a próxima aula.